vamos falar sobre um assunto sério. Eu sei que hoje é sexta-feira, mas muitas pessoas sofrem desse mal. Eu não, né? Até a Organização Mundial da Saúde chama de mal do século. Vamos falar sobre depressão com o psicanalista Rodrigo Buoro. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Já nos conhecemos do rádio, né, Rodrigo? Já. Está sempre lá no nosso programa Melhor da Tarde e hoje aqui trazendo um pouquinho para o Brasil todo, através da televisão, esse tema que é importante e é pesado, depressão. Eu queria começar perguntando para você o seguinte, a depressão, ela tem alguma causa, um gatilho que se inicia ou ela começa das mais diversas maneiras? Na realidade, quando nós falamos de depressão, ela tem várias causas, né? Dentro da genética, pode ser genético, principalmente se for um parente de primeiro grau, nós temos que ter um alerta maior, né? Fora isso, frustrações, pessoas que têm uma crise de ansiedade muito grande, não saber lidar com o medo, várias tarefas, pensamentos, repetitivos, então acaba levando à depressão em si. Agora, quais são as principais causas mesmo para aquelas pessoas que muitas vezes sentem tristeza ou sentem angústia? Começa por aí a depressão? Sim, é que nós temos que entender primeiro que existe uma diferença, né, entre a tristeza e a depressão. Tá. Tristeza é bom, né, que faz parte do aprendizado, nós aprendemos com essas dificuldades, porém ela é um intervalo de tempo muito curto, né? O problema é quando tem esse períodos de tristeza durante um tempo muito elevado. E aí sim acaba desenvolvendo a depressão. Que nem, por exemplo, perdas, né? Perdas pode trazer a depressão, porém antes nós temos a tristeza, que é normal, né? Se nós temos uma perda, nós precisamos de um tempo de luto, né? Pelo menos até uns 6 meses é considerado uma tristeza, porém quando passa desse tempo já tem uma válvula que diz assim, ó, vamos prestar atenção que algo não está indo bem. Entendi. Você falou da questão do luto. Perder, por exemplo, pessoas próximas. Pessoas próximas. Elas causam, assim, um tempo muito longo de luto? Na realidade, varia muito de pessoa para pessoa, mas até 6 meses ainda nós consideramos dentro da normalidade, porque não é uma tristeza contínua, né? Alguns episódios durante o dia acaba trazendo essa tristeza, não é uma coisa constante. Então, é isso que acaba diferenciando um pouco. Pois é, lá na rádio, a gente faz aquela oração no final do programa, você já nos acompanha algumas vezes, e tem muita gente, nessa semana, gente, 2 pessoas pediram para que eu rezasse por almas de pessoas que, por causa da depressão, acabaram se suicidando. A depressão leva ao suicídio, Rodrigo? Leva sim. É que nós temos vários tipos de depressão, né? A pura, que é uma pessoa depressiva, só depressiva, e temos aquelas que têm algum outro distúrbio associado. E aí, com esse distúrbio associado, o que acaba acarretando o suicídio ou não, seja um transtorno bipolar, né? Transtorno de humor, alguma coisa assim, acaba acelerando o processo e fazendo com que isso ocorra. E, infelizmente, a estatística está cada vez maior em relação ao suicídio ligado à depressão. Que coisa mais terrível, né? Porque a pessoa chegar ao suicídio é porque ela não enxerga mais nada. É o grau máximo da depressão, é isso? Isso. Quando nós falamos de depressão, é quando a pessoa não consegue ver o lado positivo. Tudo é negativo. Então, é muito sentimento de culpa. É como se fosse um copo sempre vazio, né? Então, sentimento de vazio, tristeza, e aí isso acaba acarretando várias consequências no decorrer. Jovens e crianças podem ter depressão? Sim, pode. Quando nós falamos de depressão, eu estou depressivo hoje, entrei numa depressão. Provavelmente a depressão já vem num quadro de uns 10 anos para trás, né? Nós tivemos uma válvula de escape que fez com que os sinais e sintomas tivessem uma força maior, mas já tem um histórico anterior que acaba dizendo o que acometeu a depressão. O estilo de vida que nós estamos tendo hoje, né, pensamentos muito acelerados, crises de ansiedades, muitas tarefas no dia a dia e muita limitação em trabalhar com a frustração, né, não saber lidar com a frustração, acaba fazendo com que os jovens e as crianças acabam acometendo um período de depressão. Na escola pode ser por bullying, seja lá, por uma perda, pais estão se separando, adolescentes, quando estão entrando na fase adulta, não sabem lidar com algumas situações, aí acaba se isolando um pouco. Isso são motivos que pode acarretar uma depressão. Claro que eu vou perguntar sobre a questão do jogo Baleia Azul, não é? Que nós vimos aí recentemente crianças se mutilando e chegando a tirar a própria vida.
é um caso característico de crianças depressivas? Sim, eu até tentei pesquisar um pouco de baleia azul, mas eu vi que tem algumas crendices e algumas verdades em relação a isso. Tá. O problema é que quando a pessoa está no processo depressivo, ela está muito vulnerável. E aí, se eu tenho uma pessoa que sabe se articular bem dessa necessidade, consegue fazer interferir na decisão do outro. Já que para ela ver tudo que é tudo um lado negativo, então ela consegue articular e achar uma válvula de escape para conseguir o que quer, interferindo na vida dessa pessoa. Vamos colocar uma situação aqui para a gente poder ajudar o telespectador, a telespectadora que nos acompanha. Vamos supor que a pessoa está com alguém que tem depressão na família. Qual que é o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer? De que maneira ela pode lidar com essa situação em casa? Primeiramente, o preconceito. O preconceito é a pior barreira que nós temos, né? Tanto o preconceito da pessoa que está se sentindo depressiva, quanto dos familiares. Então, primeiro tem que quebrar esse preconceito. A partir do momento que quebrar esse preconceito, procurar um auxílio, né, de um profissional qualificado para tanto. Por quê? A família tem um papel muito fundamental no tratamento, porém ela não pode forçar algumas situações, né? É que às vezes as pessoas estão meio depressivas, nós falamos que é frescura, que não quer sair, e nós acabamos insistindo para sair, e às vezes não é bom, é prejudicial, porque nós estamos expondo a uma situação que a pessoa não está preparada naquele momento. Então, nós precisamos entender primeiro o que está acontecendo, ter o diálogo, conversar de uma forma sem preconceitos, para ver qual é a ação, né, a atitude melhor a lidar com isso. A nossa telespectadora pergunta quais são os sintomas da depressão. Tá. Primeiramente, dentro dos sintomas, nós temos a perda de vontade, né? Aquilo que nos agradava, nós perdemos a vontade de estar fazendo, junto com falta de energia, né? Então, nós perdemos a vontade de fazer aquilo que nos agrada e também, quando nós fazemos, nós temos a falta de energia, não sentimos suficientemente bem para realizar alguma tarefa. Fora isso, insônia, né? Insônia, irritabilidade, períodos de agressão, isso são alguns sintomas que podem estar aí como uma válvula de escape. E também ao profissional fazer uma anamnese boa para ver a parte de genética, né? Se os parentes de primeiro grau teve algum histórico de transtorno mental, seja depressão ou algum outro transtorno que possa acarretar na parte psicológica. Olha, tem uma telespectadora que ela está dizendo que teve depressão e depois da perda acho que é do seu marido, se não me falha a memória, ou da mãe do seu marido, ela entrou com síndrome do pânico. Quer dizer, a depressão pode gerar esse tipo de transtorno? Quando nós falamos em depressão do pânico, ela está muito ligada à perda, né? Seja ela qual for. A pessoa, quando não sabe lidar com essa perda, ela acaba tendo esses mecanismos de defesa que o organismo mostra, e um deles é a síndrome do pânico, que é medo do desconhecido. Qualquer situação causa medo, e esse medo influencia diretamente no físico, né? Com palpitações, falta de ar, como posso dizer, sensação de perigo constante. Isso vem da depressão. Mas também pode ter vindo a depressão, né, baseado por essa perda, ou a perda fez a depressão. Aí nós precisamos analisar de uma forma mais minuciosa. Mas uma coisa está ligada à outra. Rodrigo Buoro, que papo gostoso, obrigado por ter isso. esclarecido a gente. Quem quiser mais, apareceu aqui os contatos, você pode entrar em contato com o Rodrigo, que é psicanalista, para tirar outras dúvidas. Obrigado pela sua presença, Imagina, tá bom? que isso. Olha, pode ficar aí que nós vamos ouvir música boa, Rodrigo. Sim, com certeza. Obrigado por ter vindo.